Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou Bombinha e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Viver uma guerra, como atualmente está acontecendo entre Ucrânia e Rússia, é estar acostumado com mísseis, bombas, tanques e tiros para todo lado. Armamentos como esses têm a capacidade de intimidar o inimigo e fazer um grande estrago. Porém, nem toda arma de guerra é assim, assustadora. Às vezes, um simples pó branco pode ser o suficiente para matar um grande grupo de pessoas. No ano de 2001, logo após os atentados do 11 de setembro, cartas com um pó branco suspeito causaram a morte de algumas pessoas e deixaram mais de 17 em estado grave. Esse pó branco é uma substância chamada antrax, ou simplesmente antraz. Ela causa uma doença através da bactéria Bacillus anthracis. Para os animais, a doença é mortal. E para os humanos, dependendo do caso, também pode ser. E acredite, existem vários tipos de antraz. Todos eles com a possibilidade de serem mortais se não tratados. Por isso, essa arma biológica tem sido muito usada ao longo dos últimos 100 anos. Mas a história dela é muito mais antiga do que você imagina. E é exatamente sobre isso que eu irei falar hoje. A bactéria Bacillus anthracis provoca feridas escuras como carvão. Daí o nome anthracis, que significa carvão em grego. Ela é uma das doenças de animais mais antigas. Na verdade, um dos primeiros registros é feito na Bíblia, em que uma doença aparece como a sexta praga do Egito. Deus instrui Moisés a tomar mãos cheias de cinza de forno e a espalhar o pó, provocando nos homens e nos animais tumores que se arrebentem como úlceras por toda a terra do Egito. A Grécia e Roma antigas também conheciam bem o antraz. E isso é ilustrado em muitos dos escritos antigos dos estudiosos mais famosos daquela época. Por exemplo, muitos estudiosos pensam que o antraz foi retratado por Homero na obra Ilíada, escrita por volta de 700 anos antes de Cristo, e em poemas de Virgílio, que viveu de 70 a 19 antes de Cristo. Alguns até sugerem que o antraz pode ter contribuído para a queda de Roma. As primeiras descrições clínicas do antraz cutâneo foram feitas em 1752 e em 1769. Antes disso, o antraz só havia sido descrito por meio de relatos históricos. O cientista Robert Koch estudou a Bacillus anthracis, bactéria que causa o antraz. Ele descobriu que as bactérias formam esporos e são capazes de sobreviver por longos períodos de tempo e em muitos ambientes diferentes. Koch então decidiu usá-las em um de seus experimentos históricos mais importantes, no qual isolou e cultivou a Bacillus anthracis em cultura pura e injetou em animais. Usando o que observou neste estudo, ele descreveu como o micróbio que injetou nos animais causou a doença. A partir desses estudos, ele também conseguiu determinar o ciclo de vida da bactéria do antraz e conseguiu demonstrar o que ficou conhecido como postulados de Koch, que expõe uma relação casual entre um micro-organismo específico e uma doença. Em meados dos anos 1800, muitos médicos presenciaram casos de antraz. Só que nessa época ainda não havia um diagnóstico para a doença. Durante muito tempo, o organismo que causa o antraz ainda não havia sido descoberto. Mas os médicos notaram uma ligação entre a doença e a indústria de pelos de animais. Por causa disso, ela ficou conhecida como doença dos separadores de lã. Os seres humanos adoeciam ao manusear produtos de origem animal, como lã, couro ou osso de animais infectados com a bactéria do antraz. Em meados do século XIX,
os primeiros pesquisadores associaram a doença à presença de corpos em forma de bastonete que eram vistos no sangue de animais infectados. Esses corpos acabaram sendo identificados como bactérias e receberam o nome de Bacillus anthracis. Tempos depois, o cientista Louis Pasteur levou os estudos de Koch um pouco mais além, tentando provar como o antrax se espalhou e como ele deixava as pessoas ou animais doentes. No entanto, ele ganhou seu maior destaque trabalhando para criar uma vacina para o antrax. Em seu experimento, Pasteur deu a 25 animais 2 doses de uma vacina contra o antrax que ele havia criado com bactérias do antrax enfraquecidas. Depois de aplicar as 2 rodadas da vacina nesses animais, injetou nos bichos bactérias vivas do antrax. Ele também injetou bactérias vivas em 25 outros animais que não haviam sido vacinados. Cada um dos animais vacinados sobreviveu, enquanto os 25 que não foram vacinados morreram. Muito do que sabemos hoje sobre o antrax foi descoberto nos anos 1800. Como consequência, casos de antrax em animais e humanos nos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha diminuíram consideravelmente. Ao mesmo tempo, havia lugares onde os casos de antrax eram comuns, como na Rússia, Ásia, Índia e África. Devido ao alto número de produtos de origem animal contaminados que eram importados desses países, sabia-se que o conhecimento sobre o antrax precisava ser disseminado ao redor do mundo. Tanto que, em 1937, o veterinário Max Stern desenvolveu uma outra vacina, dessa vez feita de esporos vivos de antrax para animais, que ainda é usada em animais na maioria dos países. Devido à introdução da vacina de rotina de animais contra o antrax e as melhorias nos procedimentos de processamento de produtos de origem animal, o número de casos de antrax em humanos diminuiu drasticamente. A penicilina foi descoberta em 1928, mas foi só em 1944 que foi usada pela primeira vez para tratar o antrax. Desde então, tornou-se a melhor droga usada no tratamento da doença e substituiu todos os tratamentos anteriores. Para os humanos, a primeira vacina contra essa bactéria surgiu na década de 1950. A vacina foi testada em um grupo de trabalhadores de uma fábrica de pelos de cabra, que ficaram em observação por 2 anos. O estudo determinou que o método foi 92,5% eficaz na prevenção do antrax cutâneo. Nos Estados Unidos, após o estudo bem-sucedido, a vacina foi disponibilizada para as pessoas que trabalham em fábricas de processamento de pelos de cabra. Já em 1970, uma vacina contra o antrax atualizada foi lançada, substituindo a da década de 1950. A história do antrax poderia acabar por aqui, mas infelizmente, os humanos sabem ser cruéis. Os primeiros usos deliberados do antrax como ato de agressão foram registrados nas primeiras décadas do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial. As evidências mostram que o exército alemão usou antrax para infectar secretamente gado e ração animal comercializados com as nações aliadas por parceiros neutros. Após a Primeira Guerra Mundial, foi criado o Protocolo de Genebra, para evitar que armas biológicas fossem usadas em guerras. Porém, o protocolo não proibiu especificamente a pesquisa ou a produção de agentes biológicos. Em 1932, os japoneses começaram a produzir antrax para ser usado como arma. Durante a ocupação da Manchúria, os prisioneiros dos japoneses foram infectados com antrax e outras doenças mortais. Mais tarde, foi descoberto que, durante este programa, os japoneses atacaram pelo menos 11 cidades chinesas com antrax e outros agentes biológicos, pulverizando diretamente as casas através de aeronaves. Durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos realizaram experimentos com antrax, entre outros agentes biológicos. Milhares de bombas foram feitas com antrax para ficarem de prontidão
para uma resposta a qualquer possível ataque da Alemanha. A Grã-Bretanha também entrou na onda, fazendo experimentos em uma ilha onde 80 ovelhas foram colocadas. Todas elas morreram. A ilha só se tornou habitável novamente em 1986, quando a Grã-Bretanha decidiu descontaminar o local. Durante a Guerra da Coreia, os programas de armas biológicas dos Estados Unidos foram expandidos. Ao mesmo tempo em que criaram um programa de desenvolvimento de vacinas e tratamentos para proteger as tropas contra agentes biológicos. Desde então, houve uma crescente preocupação internacional sobre o uso de armas biológicas. Em 1969, o presidente dos Estados Unidos encerrou o programa de armas biológicas e interrompeu a pesquisa e a produção de armas biológicas ofensivas. Os Estados Unidos também adotaram a política de nunca usar armas biológicas ou tóxicas em nenhuma circunstância. Ao longo da história, ainda podemos destacar 2 acontecimentos envolvendo o antrax. Um deles aconteceu em abril e maio de 1979, quando um surto incomum da bactéria foi relatado em uma cidade da União Soviética. No entanto, esse surto só veio à tona no início de 1980. Neste mesmo ano, artigos em revistas médicas, veterinárias e jurídicas soviéticas descreveram o surto como ocorrendo naturalmente em gado, causando 96 casos de antrax em humanos. Desses casos, 79 foram descritos como antrax gastrointestinal e 17 deles como antrax cutâneo. Autoridades soviéticas relataram que das 96 pessoas, 64 delas morreram de antrax gastrointestinal. O outro ataque foi o que eu citei no começo do vídeo. Após os ataques de 11 de setembro, cartas repletas de um pó branco contendo esporos de antrax foram enviadas para 2 escritórios de senadores dos Estados Unidos e de agências de notícias. Até as primeiras pessoas ficarem doentes com antrax, os americanos não sabiam desse ataque. O primeiro caso por inalação foi diagnosticado em 4 de outubro de 2001. Durante outubro e novembro de 2001, houve um total de 11 casos confirmados de antrax por inalação e 11 casos confirmados de antrax cutâneo. Infelizmente, das 22 pessoas que adoeceram em 2001, 5 delas morreram. Todos esses fatos que eu apresentei para você fazem do antrax uma substância incrível, porém mortal. É triste ver como o homem pode usar armas biológicas para matar pessoas. Mas essa é a triste realidade. Eu fico por aqui, mas nós nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos.